Livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no primeiro tratado, ó Teófilo, fiz menção de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui, essas foram as palavras de Lucas, e essa carta, o livro de Atos, ele foi escrito a um homem chamado Teófilo. E aqui Lucas menciona que na primeira carta que ele havia escrito, ele fez menção de todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele diz que ele mencionou, ele falou de todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer. Então aqui você percebe que ele não mencionou apenas, não mencionou uma coisa ou outra. Ele mencionou todas as coisas. É isso que ele diz aqui. Fiz menção ou falei de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então foram de todas as coisas que ele falou, porque tudo aquilo que Deus faz é o que é importante. Nada que Deus faz deve ser tratado com descaso. Você vê que na criação, tudo aquilo que foi feito por Deus está escrito aonde? Na palavra de Deus. Você não vê algo ali que Deus fez e que não está escrito. Se você pegar o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver lá. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez... E tudo está ali descrito. Tudo que Deus criou está ali descrito. Então, quer dizer, tudo aquilo que Deus faz é importante. Porque Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada por fazer. Por isso que tudo aquilo que Deus faz é importante. E Lucas, ele mencionou tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, porque tudo aquilo que Deus faz é importante. Então, nós devemos considerar isso também. Que tudo aquilo que Deus faz é importante, não deve ser desprezado, menosprezado, não. É importante. Porque quem fez foi quem? O homem. Não foi Deus. Foi Deus que fez. Então aquilo deve ter importância. Esse primeiro tratado que Lucas fala é o próprio Evangelho, né, de Lucas. E nele, Lucas ele diz, né, ter mencionado todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar. O que chama atenção aqui é essa expressão que ele usa. Começou a fazer. Então, tudo aquilo que nós vimos aqui no Evangelho de Lucas é o que o Senhor Jesus começou a fazer. E se você observar aqui no Evangelho de Lucas, você vê que tem cura, tem libertação, tudo isso o Senhor Jesus fez. Mas isso é só o quê? É só o começo. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Porque o fim, qual que deve ser? O Senhor Jesus começa como? Começa curando, começa libertando, começa abençoando. Mas ele não quer parar por aí. Ele não quer parar por aí, ele quer fazer mais. Ele quer dar, sobretudo, o que? A salvação. A principal coisa que ele quer fazer é salvar. Não foi isso que ele falou? Ele veio para salvar aquele que havia se perdido. Foi isso que ele falou. Então,
Aqui Lucas, ele disse que falou das coisas que o Senhor Jesus começou a fazer. Começou. Mas ele não quer só começar. Ele quer fazer o quê? Ele quer terminar, ele quer concluir aquilo que ele começou. Mas infelizmente a obra parou na vida da maioria das pessoas. Porque a pessoa se satisfez com uma bênção, ela se satisfez com um milagre, ela se satisfez com algo que aconteceu. E às vezes hoje a pessoa nem na igreja está mais, ou às vezes até na igreja está, mas não está mais na presença de Deus. Está longe de Deus, mesmo dentro da própria igreja. Então, quer dizer, a obra começou. O Senhor Jesus começou a fazer. Mas ele não começou uma coisa para parar no meio do caminho. Ele começou porque ele queria fazer o quê? Ele queria concluir. Mas aí o que a pessoa fez? Ah, não, isso aqui tá bom. Agora eu já tenho tudo que eu quero, já tenho tudo que eu preciso, já consegui o que eu queria. Ele queria que a obra fosse concluída. Ele queria que a obra fosse até o fim, mas a pessoa se satisfez com aquele pouco. É como aconteceu com os leprosos. O Senhor Jesus curou 9 ou 10 leprosos. 9 ficaram satisfeitos com a cura. Não, Senhor, já está bom, já está maravilhoso, estamos curados, podemos voltar para a nossa família, podemos voltar a viver uma vida normal. Porque, como falamos certa vez, a cura da lepra significava mais do que ser livre de uma doença. Significava também você poder voltar ao convívio social, uma coisa que o leproso não tinha. O leproso era alguém condenado à morte. Só que, mais do que querer fazer isso, o Senhor Jesus queria salvar. Mais do que libertar, mais do que curar, mais do que prosperar, mais do que fazer qualquer outra coisa, ele queria salvar. Mas tem pessoa que se satisfaz com isso. Ela satisfaz com aquilo que ela tem aqui. Sendo que Deus, ele quer oferecer o quê? Uma vida e vida eterna para essa pessoa. Mas se a pessoa se satisfaz com isso aqui, o que Deus pode fazer? Ele quer salvar. Ele quer salvar. O que ele mais quer não é prosperar, não é casar, não é transformar a família, não é curar. O que ele mais quer é salvar. Ele não morreu na cruz para curar. Ele morreu na cruz para salvar. O propósito da vinda dele a esse mundo foi o que? Salvação. Porque adianta o que? Ele curar o teu corpo e você morrer, tua alma ir para o inferno. Adianta o que ele transformar sua família e você morrer, sua alma ir para o inferno. Adianta o que ele transformar o seu casamento e você morrer, sua alma ir para o inferno. Adianta o quê? Adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? Adianta? Adianta nada. Mas tem pessoa que se satisfaz com isso. Tem pessoa que pensa que isso é o suficiente. Pode ser o suficiente aqui. Pode ser o suficiente por 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Sei lá. Mas vai chegar uma hora que isso não vai servir de nada. Porque o dinheiro do rico não pode salvá-lo. A família abençoada não vai salvar ninguém. O casamento abençoado não vai salvar ninguém. A cura não vai salvar ninguém. Tem pessoas que pensam que estão salvas só porque estão prosperando. Tem pessoas que pensam que estão salvas só porque receberam a bênção na família. Tem pessoas que pensam que estão salvas só porque foram curadas. Só porque receberam a bênção no casamento. Pensam que estão salvas por causa disso. Aí a obra para. A obra para por quê? Ela pensa que ela já está salva só porque aconteceu algo bom na sua vida. Mas a salvação, meu amigo, ela não tem a ver com o que acontece do lado de fora. Ela tem a ver com o que acontece dentro da pessoa. Tem a ver com o que acontece dentro. Mas é como falamos, a pessoa se satisfaz com aquilo que aconteceu fora. Ah, eu já recebi o que eu queria. Ah, eu já tenho o que eu quero agora. Aí muitos fazem o quê? Vão embora. Dão as costas e vão embora. Mas é aquilo que o Senhor Jesus falou, que aproveita o homem se ganhar o mundo e perder sua alma. O que adianta você ter tudo isso aí se depois que você morrer sua alma se perder? É melhor que você não tivesse nada, é melhor que você fosse um Lázaro da vida
pelo menos a tua alma fosse salva, do que você ter tudo isso e depois ir para o inferno, porque isso aqui acaba. Você pode ter o dinheiro, você pode ter o que for, mas tudo isso acaba, tudo isso passa, tudo isso é um momento. Mas o que vem depois, meu amigo, vai durar para sempre. O que vem depois não acaba, não tem fim, não cessa, é eterno. É por isso que você deveria querer mais do que isso. Você deveria querer algo além do que isso, porque Deus ele quer. Ele começou a fazer. Mas para que ele começou a fazer? Para parar no meio do caminho? Foi para isso que ele começou a fazer? Você não constrói uma casa para depois largar a casa lá. Você faz isso? Por que você não faz isso? Porque você sabe que foi um trabalho em vão. Infelizmente, a vida de muitos tem sido um trabalho em vão. Porque parou. A obra parou. Não porque Deus não quis continuar, mas porque a pessoa disse assim, não, para mim isso aqui já está bom, para mim já chega, para mim eu cheguei até aqui, para mim está ótimo. Eu já consegui o que eu queria, eu já tenho o que eu quero, então está ótimo para mim. Deus queria continuar? Queria. Mas ele não vai fazer uma coisa de forma forçada. O engano de muitas pessoas é achar que Deus vai dar algo a elas simplesmente porque ele é Deus. Se fosse assim, meu amigo, eu veria pessoas recebendo coisas sem esperar. Mas o que vem sem esperar, meu amigo, minha amiga, é a desgraça, é o sofrimento. Agora, o que é bom precisa ser buscado, precisa ser procurado. A pessoa precisa fazer alguma coisa para que venha acontecer. Nada vai cair no colo, nada vai cair do céu. A pessoa vai precisar buscar. Então, talvez um dia Deus começou a trabalhar na sua vida. Deus fez alguma coisa por você, quer seja uma cura, uma transformação, uma libertação, não sei. Mas onde está essa obra hoje? Será que parou nisso? Será que ficou só nisso? Talvez para você isso é o suficiente. Para você isso já está bom demais. Para você isso é bastante. Mas Deus quer salvar você. Porque não adianta nada você ter recebido isso e você morrer e a sua alma se perder. Não adianta nada. Não adianta. Isso só ilude aqui, isso só engana aqui, mas isso não serve para depois. Isso não serve para depois. Mas aí a pessoa precisa ver, ela precisa enxergar que isso que ela tem não vai ser o suficiente, não vai ser o bastante. Então a pergunta é: você vai ficar nisso aí ou você vai além? Você vai se satisfazer com isso aí ou você vai buscar algo a mais? O objetivo real de Deus é a salvação. O objetivo real de Deus é salvar. É salvar. Esse é o principal objetivo dele. Esse é o principal. É esse o foco dele, é salvar. Mas se a pessoa quiser ficar só com algo nesse mundo, a maioria é a escolha que a maioria tem feito. É a escolha que a maioria tem feito. Recebe algo, fica com aquilo ali e vai embora. Como os 9 leprosos. Receberam algo, ficaram com aquilo. Não, isso aqui já tá bom para nós. Foram embora. Como se aquilo fosse alguma coisa. O corpo, meu amigo, que hoje é curado, amanhã apodrece. O casamento, a família que hoje existe, amanhã não existe mais. O dinheiro que hoje muitos matam e morrem para ter, o carro, a casa, amanhã não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor. Mas e a alma? A única coisa que continua tendo valor, mesmo depois da morte, é a alma.
Que a alma é eterna. A alma é eterna. A alma não morre. A alma vai viver para sempre em um lugar. É como foi falado, você deveria querer mais do que isso aí. Você deveria querer mais do que isso aí que você tem. Não estou falando de você querer mais do mesmo. Estou falando de você querer o principal. De você querer o mais importante, que é a sua salvação. É isso que eu estou falando. Deus começou. Deus fez algo. Mas ele quer terminar aquilo que ele começou. Mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele não vai fazer isso sozinho. Ele precisa que você também seja aquela pessoa que decida, não, a partir de hoje eu vou priorizar a minha salvação. A partir de hoje eu vou colocar a minha eternidade em primeiro lugar. E é o que a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quer dizer, o conselho dele não é buscar primeiro as outras coisas. O conselho dele é buscar primeiro o reino de Deus. Por que primeiro? Porque isso é prioridade, porque isso é mais importante. E porque isso tem um tempo determinado para ser buscado. Porque é o que sempre falamos aqui. Se você morrer hoje, acabaram seus problemas no casamento, acabaram seus problemas da família, acabaram seus problemas de saúde, acabaram seus problemas financeiros. Se você morrer hoje, acabou seus problemas nesse mundo. Mas se a sua alma não está salva, meu amigo, se a sua alma não está salva, não acabou o problema. Problemas terrenos, eles acabam. Independente se você resolvê-los ou não, vai chegar uma hora que ele vai acabar. Mas e o problema da alma? E o problema da eternidade? Será que ele acaba quando morre? Será que ele tem fim quando morre? Negativo. Se a pessoa morreu com um problema, ela vai viver para sempre com esse problema. É por isso que o Senhor Jesus fala, busca primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque isso é urgente. As outras coisas, meu amigo, podem esperar. As outras coisas podem esperar. Essa é a realidade. As outras coisas podem esperar. O alicerce da vida de uma pessoa não é o casamento, não é só a família, não é só a saúde. O alicerce da vida da pessoa é a salvação. Se não começar pela salvação, meu amigo, o que vai sustentar a vida da pessoa vai ser o casamento. O dia que ela perdeu o casamento, acabou. Morreu essa pessoa. Se o alicerce dela é a família, o dia que acontecer algo na família, morreu essa pessoa também. É por isso que o alicerce precisa ser o quê? A base, o fundamento precisa ser a salvação. Ele fala, busca primeiro o reino de Deus. Coloca primeiro, lá embaixo, como alicerce, como fundamento, a sua salvação. Porque se você coloca a salvação como fundamento, como alicerce, a sua salvação vai sustentar as outras coisas. Agora, se você coloca o casamento, a saúde, a família, a vida financeira como alicerce, tudo isso pode ser perdido, meu. Tudo isso pode ser perdido. Tudo isso pode ser perdido. E o dia em que for perdido, essa casa vai desmoronar. E aí você vê pessoas que abandonaram a fé por conta de uma traição, por conta de um problema na família, por conta de problema de saúde, por conta de um problema financeiro. Por quê? Porque o alicerce era o quê? Era exatamente essas coisas. Não deveria ser. Deveria ser o quê? A alma. A alma. A salvação. Esse é o conselho de Deus, da palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Deus, ele começou a fazer a obra. Mas ele quer o quê? Ele quer que essa obra seja concluída. Ele não quer que essa casa fique embargada. Ele não quer que essa obra fique embargada. Ele quer que essa obra seja concluída com o quê? Com a salvação da alma. Mas
Isso não vai acontecer só porque Ele quer, porque Deus quer salvar todo mundo, mas quantos são salvos? Para isso acontecer, depende de você. Para isso acontecer, você precisa decidir, não, a partir de hoje a minha salvação é a minha prioridade. A minha salvação está acima de tudo nessa vida. Você precisa decidir. Eu não posso fazer isso por você. Deus não pode fazer isso por você. É só você que pode. Se você quiser ficar com isso aqui, amém. Deus vai respeitar a sua decisão. Eu não digo que ele vai te entender, porque não vai. Mas ele vai respeitar a sua decisão. Afinal, ele deu a você o direito de escolher. Se você quiser ficar com isso aqui, amém. Fica com isso aqui. Fica com esse momento, fica com esse instante. Mas se você quiser ficar com a eternidade, Deus quer te dar a eternidade. Deus quer te dar a vida eterna. Mas aí você vai precisar fazer o quê? Dar prioridade. Dar prioridade. Não. Eu vou priorizar a minha salvação. Vou priorizar as coisas espirituais. Vou priorizar as coisas de Deus. E você, seguindo esse caminho, seguindo essa direção até o último dia da sua vida, sabe o que vai acontecer? A obra será completa. A obra será completa. O Senhor Jesus não terá apenas começado a fazer. Ele terminou de fazer. Por quê? Você permitiu. Você permite. Mas, infelizmente, a maioria ele vai começar. E ele não vai até o fim. Por quê? Porque a pessoa não foi até o fim. Porque a pessoa, em algum momento, decidiu, não, aqui já está bom. Eu já estou satisfeito com isso. Então ele falou, então tá bom. Você está satisfeito com isso aí? Com essa casa pela metade? Então tá bom. Quem vai morar nela é quem? É você. Você vai morar nela para sempre. Ele quer concluir a obra. Permita ele concluir a obra. Fazendo o quê? Decidindo priorizar a salvação da sua alma até o final do caminho. Isso é mais do que ir à igreja. Isso é você ter um relacionamento com Deus. Isso é você ter uma comunhão com Deus. Isso é você ter uma vida com Deus. Isso é priorizar a salvação. É mais do que 1 hora por semana ou 2 horas por semana. É todo dia. A salvação é todo dia. É todo dia. Ela precisa ser mantida, ela precisa ser conservada todo santo dia. É só para quem realmente prioriza a eternidade diante das coisas desse mundo. Se você é essa pessoa, você vai fazer isso a partir de hoje. Para que a obra de Deus na sua vida, ela seja completa, ela seja concluída como? Com você entrando no reino dos céus. Com você entrando no reino de Deus.